A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Estamos falando sobre o tratamento das doenças e o espiritismo. Nós vimos no programa passado que existem sim doenças da alma. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta temática faz a gente pensar em muitas coisas e todas elas ligadas à nossa qualidade de vida, saúde, sim, saúde, tratamento, que não depende de médico, não depende de remédio, depende de amor. E é esse o amor que a Boa Nova está oferecendo constantemente para nós todos. A Boa Nova é uma enfermeira que chega na nossa casa, que entra pelo nosso ouvido e vai até o nosso coração. E é isso que faz você se sentir melhor, porque é uma terapia através das ondas do rádio, através da TV Mundo Maior, que são programas instrutivíssimos que ajudam as pessoas a vencer suas lutas. E isto é saúde da alma. Portanto, receba agora uma injeção dessa dose poderosa de amor que a Boa Nova tem para você através dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Lembrando, como sempre, da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Você também pode ser esse médico das almas, essa pessoa que auxilia a que toda essa programação de qualidade chegue aos lares de outras pessoas que não conhecem a doutrina espírita ou que, se conhecem, não têm a oportunidade de ir até um centro espírita. Enfim, é tão importante tudo isso. Basta você ligar 0800 12 18 38 e participar. Bem, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 7º, que fala sobre o tratamento das doenças e o espiritismo. E no programa passado, nós comentamos a respeito de uma questão, que era se existe uma doença da alma. Nós vimos que existem doenças da alma, como os ressentimentos, as mágoas, as irritações, não é, André? Que essas doenças da alma, elas geram crise do pensamento, que elas podem produzir lesões mentais, tudo isso prejudicando a gente. Chegando às vezes até a saúde do corpo debilitada, em função dos estados de ânimo alterados que o espírito se deixa levar, se deixa sentir. Nós somos uma fábrica de boas coisas ou uma fábrica de venenos. E é este o pensamento que a doutrina espírita medica ou orienta, a fim de que ele seja
colocado na direção das coisas positivas, das coisas nobres, que retemperam o ânimo e acalmam, harmonizam os sistemas biológicos. Mas, apesar destas orientações, a pergunta que se faz a Emmanuel na sequência, Solange, vai querer saber por que que a alma fica doente, não é mesmo? Por que isso acontece dessa forma? Por quê? Por que que as pessoas, mesmo que não saibam, acabam sendo vítimas? Se você dissesse para elas assim, Solange, olha, cada vez que você tem uma crise de raiva, você destrói uma parcela das células do seu fígado, você compromete o funcionamento de certos neurônios, você assassina áreas do coração que estariam trabalhando a seu benefício. Nossa, é mesmo? Você vai lá, tira uma fotografia da célula mortinha, do fígado entumecido. Ai, nossa, é mesmo? Eu não sabia que eu fazia isso para mim. Então eu tenho que tomar cuidado. Mas como as pessoas não sabem, elas acham que botar os bofes pra fora faz bem, ela se alivia, xinga todo mundo, dá um pontapé na mesa. Ai, agora eu tô aliviado, agora eu pude ser bicho de novo. Esse animal que nós teremos que domesticar, e a vida, quando nós não fazemos isso espontaneamente, vai fazer pelo sofrimento, que esse bicho entre na jaula, esta dificuldade pode gerar doenças graves. E nós vamos ver então como Emmanuel explica que é o mecanismo desse processo. Por que que isso acontece desse jeito? Por que que as doenças podem atingir o corpo nascendo na alma? Isso acontece dessa forma porque milhões de criaturas recolocadas no lar revivem amargosas e graves experiências junto daqueles a quem atormentaram no passado, ou que outrora foram seus implacáveis perseguidores ou algozes. Bem, por que que acontecem estes problemas dessa forma? Por que que as pessoas acabam adoecendo fisicamente? Porque quando elas estão vivendo em comunidade, quando elas voltam à vida física, como nós já aprendemos nos capítulos anteriores, nós vamos reencontrando pessoas com quem temos compromissos. Vamos aprender com elas, vamos resgatar dívidas, vamos devolver o que tomamos, vamos cuidar de feridas que nós fizemos em outras existências. Então, é como quando você reencontra uma pessoa do seu passado, que na sua juventude era um cara muito chato, ou era uma pessoa muito intrigueira, ou era uma pessoa muito invejosa. Passaram-se 30 anos e você foi em um determinado local e reencontrou essa pessoa. E agora vocês estão convivendo e você fala, ai, mas essa pessoa era muito chata. E aí você vê, ela continua chata. Vou ter que encarar de novo esse bicho. Aquela lá era muito faladeira. Nossa, mas ela não perdeu o hábito de falar. Meu Deus, tem que botar uma rolha na boca dessa mulher. Ou seja, quando você reencontra, na mesma vida, você se lembra do porquê. Mas quando você volta a conviver numa outra existência, a sua lucidez não está plena, mas vocês têm coisas em comum, vocês terão que se acertar. E o lar, e é bom que nós esqueçamos, com a capacidade de refazer o futuro, é preciso que a gente esqueça um pouco do passado. Porque senão você vai olhar para a pessoa e falar assim, não, essa aí é a mesma sirigaita daqueles tempos. Ele não mudou nada, é o mesmo perverso, é o mesmo ditador de outrora. Não quero... Então as famílias se dissociariam. Cada um pegaria o seu rumo. Sem que se lembrem, as pessoas já se afastam. Exato. Sem que se recordem. Isso. Alguns já não conseguem viver em comunidade. Imagina se lembrassem. Então, Emmanuel está explicando que essas doenças acabam se somatizando, ou seja, elas passam para o corpo, porque nós estamos recolocados no lar, junto de criaturas que nós atormentamos em alguma época, ou de quem nós fomos vítimas. Sim. E agora ele vai especificar, para que nós entendamos, ele vai qualificar essas situações, na mesma resposta. Agora transformados em companheiros que às vezes trazem o nome de pais,
e se parecem mais como adversários intransigentes. Então você tem em casa alguém que você chama de pai, mas odeia. Geralmente na fase da adolescência surgem aqueles resquícios das vidas anteriores. Nós aprendemos isso nas obras de André Luiz que falam sobre a epífise. No livro Missionários da Luz, o segundo capítulo do livro, ou o segundo ou o quarto, eu acho que é o segundo, fala sobre a epífise. E a epífise é a porta da vida mental, aquela comporta que está guardando em nosso passado, no nosso modo de ser, na nossa mente espiritual, aquelas experiências. E quando a gente chega na fase da adolescência, por força das mudanças hormonais, a epífise, que segundo os homens, a medicina humana tradicional vai perdendo funções, ela é apenas um inibidor da sexualidade. Na verdade, ela é a glândula da vida mental, pelas explicações dos espíritos. É nesta época que ela começa a liberar do psiquismo guardado do passado aquelas sensações, aquelas coisas que fazem você ter afinidade com alguém ou fazem você ficar cada vez mais irritado com certas pessoas que estão convivendo com você. Então, nesses casos, nessa época, você vai encontrar adversários na condição de mãe, de pai, você não suporta nem ouvir a voz, aquela pessoa é irritante ou ela mesma está de verdade te tratando mal porque ela sente essa aversão. Então, às vezes, na família, você encontrará isso como pai ou como mãe, mas não é só assim. Se apresentam como filhos que mais se assemelham a duros algozes dos corações afetuosos que lhes deram o tesouro do berço. Ali estão muitas vezes aqueles que chamamos de filhos, aqueles que depois de ganharem uma certa autonomia, estragam a vida dos que foram carinhosos, dos que foram pais, dedicados, estragam a afinidade, estragam a harmonia do lar, às vezes se metem em drogas, às vezes são agressivos, são pessoas torpes, às vezes são muito egoístas. Então, os pais que amaram aquele ser desde o berço, agora têm que comer aquele prato azedo no que se transformou o filho. Então, pode acontecer que o adversário seja o seu pai, pode acontecer que a dificuldade esteja no filho. Se carregam a certidão de esposos e parecem presidiários em algemas duplas da pedreira e do sofrimento. Na pedreira do sofrimento. Presos ao quebrar pedra. Tem muitos casamentos, Solange, que parecem processos de quebrar pedra. Pessoas que se prometeram fidelidade, amor, até que a morte os separasse, agora estão mortos em vida, não suportam-se, não têm paciência, preferem ficar longe de casa, se sentem presos um ao outro. Mordendo a corrente. Ficam ali mordendo a corrente e às vezes vêm com aquelas conversas. Não, é que agora nós temos os filhos, a gente tem que se aguentar porque as crianças vão sofrer. Ou então partem mesmo para ações de separação porque estão se reencontrando como esses adversários que outrora se associaram e que agora precisam voltar à vida para corrigir seus equívocos. Mas estão nas famílias como algum parente próximo e se apresentam como se fossem carrascos tranquilos. Às vezes não são tão assim ligados a nós imediatamente. Não são pais, filhos ou esposos, mas às vezes estão na nossa parentela. Temos aqueles que estão convivendo na nossa esfera de influências, que participam das nossas festividades, encontros familiares, ou que têm influências porque têm mais dinheiro ou mais poder, então eles dominam, eles criam situações de envolver os outros, são tios ou tias que são assim interesseiros ou maledicentes ou invejosos, parentes que estão perto, mesmo não morando na mesma casa, e que criam celeumas, calúnias, que fazem fofocas, fuxicos, que vivem estragando a paz dos outros. Então, você vê que essas pessoas que estão nestes caldeirões de resgates, elas vão gerar conflitos. E é natural que estes conflitos, caindo na mente invigilante das pessoas, caindo naquilo que acaba se transformando em azedume de quem recebe,
podem propiciar o ambiente negativo para o desenvolvimento de enfermidades. Por isso que a doença da alma acontece assim. As pessoas, pelo contato com aqueles com quem já estiveram vivendo no passado, e que são contatos de reajustamento, não são contatos harmônicos, Sim. não são contatos de reconstrução positiva da vida, mas são contatos de pagamento, de resgate. Elas podem, ao invés de endereçarem-se para essa alegria de corrigir, elas podem se tornar reativas e guardando mágoas, guardando ódios, revivendo situações que estão lá no fundo, armazenadas no nosso inconsciente. Ao invés de elas darem um termo, porem um ponto final pela medicina do amor. Isso, porque não estão preparadas, não sabem disso, né? Exatamente. Aí está a terapêutica da doutrina espírita, que é a mesma de Jesus. Você encara aquele indivíduo de uma outra forma e dá a ele algo que ele ainda não recebeu e que poderá fazer uma diferença a médio ou longo prazo. E com isso, você está trabalhando-se para também ser melhor. Só que as pessoas que não sabem isto, elas acabam entrando naquele processo de reagir à agressão que recebeu, agredindo também. Então, isso gera doença. Né? A ignorância das leis espirituais produz sofrimento. E é por isso que isso acontece dessa forma mesmo, como diz a pergunta. André, agora, como nós podemos classificar o ambiente doméstico, onde se reúnem sob os mesmos interesses e sob o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Boa pergunta, não é? Porque, puxa vida, se fala assim, é o lar, o lugar da felicidade, onde a família está reunida. Será que um lugar onde os seres que se odiaram ontem, os que se mataram, os que se prejudicaram, os que se ofenderam, os que se associaram no crime e agora vão voltar para viver junto, será que você verá lar onde os porcos espinhos, os coiotes, as raposas, as onças, os ursos estão reunidos no mesmo balaio? Vamos ver isto? Como que é que Emmanuel nos coloca a resposta para essa pergunta? Do ponto de vista mental, os adversários do passado, reencarnados no presente, espalham entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transformam o ninho familiar em furna, minado por milhares de raios destrutivos de azedume e aversão. Quando a família não possui bases que sejam amortecedores dessas diferenças, ferramentas que ajudem a conter estas lutas, estas insatisfações, geralmente construídas através da tolerância, da paciência, do amor verdadeiro, a pessoa que está vivendo ali se sente presa em um covil, que é o que ele está dizendo. Por quê? Porque há um problema mental. Não é um problema físico, é um problema de forças em choque. Antagônicas. Coisas antagônicas no pensamento, nos sentimentos não entendidos, que as pessoas emitem de si sem verem. Então, aquilo é como se você entrasse numa sala blindada. Sabe uma sala? Um cofre à prova de qualquer arrombamento. E então você dentro do cofre, com tudo lacrado, você leva um fuzil AR-15 e você dá um tiro. E a bala não tem para onde escapar, ela vai ficar chicoteando nas paredes, ricocheteando, batendo em tudo até acertar você. Você está lá. Então, por mais que você se esconda, a trajetória da bala batendo em todas as paredes, até que ela perca a força, vai atingir você. O próprio agente que disparou o tiro será vítima. Entendendo que a família é uma reunião de seres que estão com os seus AR-15s, quando você não abriu mão de ser um terrorista, alguém que carrega uma arma de fogo, você vai disparar isto neste ambiente e ele vai voltar para você, o tiro. Vai, além de voltar para você, agora você imagina, no mesmo cofre,
3, 4, 5 pessoas, cada um com o seu AR-15, atirando. Atirando nas paredes e recebendo tiros que não sabem nem de quem são. Podem ser da mesma arma que ele disparou, como pode ser das outras que foram disparadas. O lar se transforma em um covil onde os bichos estarão sendo vítimas de si mesmos. Por quê? Porque carregam uma tremenda carga de rebeldia e de crueldade que transformam o ambiente da família, que deveria ser um ambiente agradável, numa verdadeira cela em que todos sofrem as ações negativas uns dos outros. Quando nós não temos então os amortecedores, que aqui nós chamamos de uma religião que acalma, valores morais enobrecedores, nós nos tornamos vítimas do lixo mental que nós produzimos uns contra os outros. Exatamente. Bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, não saia daí, já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 7, que fala sobre as doenças e o espiritismo. Bem, André, no bloco anterior nós estávamos falando então a respeito de como classificar esse ambiente doméstico cheio de conflitos, quando as pessoas não sabem lidar com isso. Isso. É importante, Solange, só lembrar uma coisa. Não são todas as famílias que são assim. Existem famílias onde os pais dão princípios nobres para os seus filhos, os filhos são generosos, tem às vezes um patinho feio, mas ele acaba sendo cercado pelo equilíbrio dos outros irmãos. Então, quando você tem recursos do bem, a família se transforma neste ninho, que é o objetivo dela. Mas quando não existe nem dos adultos, nem das crianças, a postura que atenua essas diferenças, quando o que os adultos fazem entre si é se criticarem, é se apontarem defeitos, os filhos também vão fazer a mesma coisa. Sim. Os adultos que gritam criam filhos berradores, gritadores, quando na verdade é a função dos grandes dar noções mais nobres para os pequenos, que certamente já carregam os seus defeitos. Não precisam ser piorados pelos defeitos dos adultos. Então, os adultos são fontes inspiradoras e deveriam ser fontes inspiradoras benéficas, de bons exemplos. Quando então eles assumem essa função, o lar não se parece com um covil, porque eles são anteparos, eles fazem os filhos se sentarem. Agora pede desculpa, não grite, não faça assim para o seu irmão, você está errado, devolva. É uma outra vibração, né? Eles mantêm a vibração mais elevada, exatamente. A harmonia. Então, o que Emmanuel está dizendo não é que todas as famílias são essas furnas, mas existem aquelas em que furna é pouco para qualificá-las. André, e qual é o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Olha, a gente viu logo no começo que Emmanuel classifica a doutrina espírita como medicina da alma. Então, se as doenças biológicas, em boa parte, são produzidas por conflitos que nascem da reencarnação no mesmo ambiente de seres que não se entendem ou não se entenderam e que agora terão que construir esta harmonia, a pergunta é muito oportuna. Qual é o papel, então, desses princípios espíritas como saúde da alma perante estes conflitos da família? Diante dos conflitos familiares, surgem os princípios espíritas como medicação providencial. É exatamente isso, saúde da alma. Os postulados da doutrina espírita explicam estas coisas.
Então você que está me ouvindo, talvez você tenha uma irritação contra o pai, contra a mãe. Você não sabia por quê. Agora você está entendendo que você está morando com alguém que é seu pai e sua mãe, e que este alguém, não entendendo o funcionamento das leis do universo, está diante de você para que você o ajude, para que você o compreenda, a compreenda, para que você aproxime-se deste ser. Então, ao invés de ter raiva, ao invés de só ver as coisas erradas que eles fazem, você começa a desenvolver em você mesmo uma paciência, um pouco mais de tolerância, começa a falar um pouco mais suavemente, começa a ter uma postura generosa. E então isso é medicina, isso é medicamento. Aquela pessoa que antes era irritada com você, recebendo o seu carinho, observando o seu esforço, começará a perceber que você está sendo mais dócil, que você está sendo mais gentil. E então isto vai fecundar a outra parte. E é aí que funciona a medicação. Quando você compra na farmácia um analgésico porque está com dor de cabeça, ele vai atuar no seu organismo para diminuir a dor até que você não sinta mais. Quando você usa da gentileza, é a pastilha analgésica que você coloca no coração da outra pessoa, que não está percebendo isso de imediato, mas que ao invés de receber uma estocada, uma pedrada, uma flechada, recebeu um ato de carinho, recebeu uma gentileza. E isso você entende que é bom para você e para o ambiente onde você está, graças aos postulados espíritas que explicam o efeito disto na vida das pessoas. Então, essa é a medicação da alma. E a doutrina espírita fornecerá para todos os problemas uma forma de superá-los, não de esquecê-los, não de empurrar para baixo do tapete, mas de ajudar a que eles se solucionem, não abanando mosquito ao invés de curar a ferida, mas tratar do ferimento. Aquele filho problemático, aquela mãe intransigente, aquele pai indiferente, é a ferida. Você pode ser mais um espeto para sangrar a ferida, ou você pode ser um algodão que ajude a ferida a ir cicatrizando. É isso que a doutrina espírita nos apresenta aqui na resposta de Emmanuel. E agora, Solange? A questão número 6. Qual o ponto mais importante da medicação espírita nos males de origem doméstica? Bem, nós vimos que ela possui uma série de postulados que fornecem medicação para aqueles que estão lúcidos, não é? Agora, é claro que se a pessoa não aceita isto, talvez ela esteja mais doente do que aquele outro que ela está reclamando que não é uma boa coisa na vida dela. Esse é o problema. Quando dois doentes não aceitam que estão doentes e acham que a culpa é sempre do outro. Aí o sofrimento vai ser aquele covil que Emmanuel falou nas questões anteriores. Mas quando existe na alma de uma pessoa a capacidade de compreender estas realidades, então você vai ver que há muitos recursos, muitos tipos de remédio, muito mais abundantes do que aqueles que a gente encontra na farmácia. E é isso que nós vamos ver na resposta que Emmanuel vai dar agora. Fala o seguinte: claramente, na educação individual e compreendendo a reencarnação, realça a urgência da tolerância mútua como terapêutica espiritual imediata, a fim de que os pontos de dor, delicados, sensíveis ao sofrimento do indivíduo ou do grupo, sejam definitivamente sanados. A doutrina espírita diz para todos nós o seguinte: cada pessoa é um mundo. É um mundo em si mesmo. E este mundo tem uma história, tem um porquê ser daquele jeito. Nós queremos sempre simplificar os problemas dos outros, dizendo, isso é frescura, isso é ignorância, a pessoa é ruim mesmo. Só que a gente precisa entender que para que aquilo seja deste jeito, houve um motivo. Quando você compreende isto, você se coloca no lugar da pessoa. E ao fazê-lo, você vai imaginar que tipo de criação ela teve. Às vezes você reclama do pai ou da mãe, mas você não passou pelas frustrações, pelas agressões dos tempos em que eles foram criados como crianças e que não tinham afeto.
se você comparar hoje o que eles são e aquilo que eles receberam, às vezes você vai ter vergonha de qualificar essas pessoas de uma forma rústica, rude. Porque se você tivesse recebido a criação que eles receberam, talvez você fosse um monstro. Eles ainda não são. Então, quando você se coloca no lugar, você veste um pouco do que eles são hoje. O que eles tiveram que renunciar, as frustrações que enfrentaram, as carências, as humilhações, tudo aquilo que se somou para a pessoa ser ríspida, para a pessoa ser grosseira, ser áspera, ser tosca. Não teve escola, não pôde estudar, teve que trabalhar logo cedo para sobreviver. Então, você vê, puxa vida, se essa pessoa agora começar a receber um pouco de carinho, ela nunca entendeu isto. Ela talvez no começo não saiba como reagir. Tem pessoas que não sabem abraçar. É verdade. Você vai querer abraçar, a pessoa fica dura assim, ela tem medo quase de ser abraçada, ela não consegue se expandir. Isso é um bloqueio produzido por sua história. Então, não adianta, essa pessoa é fria, é indiferente, ela é má, ela não sabe nem abraçar. E você tentou quebrar isso dela? Então, a doutrina espírita, como uma educação do indivíduo, educação nossa, ela faz a gente entender que a tolerância mútua, como terapêutica, como tratamento espiritual imediato, gera o quê? Gera um atenuar da dor, um atenuar do sofrimento, que pode ser individual ou pode ser coletivo. Quando existe alguém que passa por cima das palavras ásperas, passa por cima da dureza, passa por cima até da indiferença com que está sendo tratado, e ama e ajuda, ela está semeando nas pessoas uma forma de ser que essas pessoas vão sentir falta, vão sentir saudade. Eu conheço muitas pessoas duras, assim, muitas pessoas indiferentes, que os netos fizeram a pessoa sair do pedestal. Isso. Os filhos nunca receberam carinho, mas os netos pulam no pescoço, os netos beijam, os netos abraçam, e aí eles desarmam. Isso mesmo. Aí os filhos não podiam andar nada, com sapato em casa. Os netos entram com o pé de barro. Estão pendurados na cortina. Na cortina, e eles podem tudo, eles são lindos. Por quê? Porque os netos, como os bichos, eles não têm rancor. E esta é uma terapêutica, um amor, que até os animais ajudam os homens a fazer. Porque a gente, consciente de nosso orgulho, e aí está a fábrica de venenos, a gente é ofendido, então a gente vira a cara, a gente não aceita, a gente fica um mês remoendo aquilo. Você dá um pontapé no cachorro, meia hora depois você chama o bichinho, ele vem pulando em você, te lambe, esqueceu. E assim as pessoas mudam com um cachorro, imagina com o carinho de alguém. Essa é a medicação que a gente aprende com a doutrina espírita. Isso mesmo, André, muito bacana. No programa, na semana que vem, nós teremos mais ainda a continuidade desse capítulo que está muito interessante. Nós agradecemos a sua participação, deixamos, como sempre, o convite para você que gosta de estudar conosco todas as as terças-feiras, no programa Espiritismo Sem Mistério, a partir das 16 horas, de 15 em 15 dias, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, ao vivo. Então você pode participar, entrar em contato conosco, deixar suas dúvidas, seus questionamentos. É um estudo bem bacana, ao vivo, às 16 horas, na TV Mundo Maior, terças-feiras, de 15 em 15 dias. Porque nos outros 15 dias também tem o Espiritismo, só que com a irmã Eliana, falando do Evangelho. Então, toda terça tem Espiritismo Sem Mistério. Uma com a irmã Eliana no Evangelho e outra conosco, eu e Solange Godoy, no Livro dos Espíritos. Isso. É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz, e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, que alegria podermos encontrar remédio onde pensávamos que havia só a reza. Senhor, os homens transformaram a religião muitas vezes num ritual que não entendem, nas cerimônias formais com as quais querem encontrar a paz inalcançável.
E então orgulhosos rezam, mas nunca pedem desculpas. Avarentos rezam, mas nunca abrem as mãos. Caluniadores rezam, mas jamais pensam nos males que a sua língua produz. Devassos rezam, esquecidos dos venenos que ingerem constantemente através das emoções desajustadas. Mas quando nós entendemos, Senhor, que a oração não é um ato do ritual da fé, mas é a administração do remédio de Deus, e que através desta medicação, não por palavras, mas por sentimentos, nós reequilibramos a mente, o pensamento, o sentimento e o corpo. Nós nos surpreendemos com esse laboratório divino. Esse laboratório que cura cânceres através da gentileza, que acaba com traumas tão somente com um abraço, com um elogio. Nós podemos atenuar as angústias de um ser que se sentia esquecido e às vezes pensava em morrer, mas que de repente voltou a conquistar a alegria de viver. Alguém que se sente abandonado e que foi lembrado por um telefonema, por uma visita. Alguém que se achava tão indigno pela sua condição social inferior, de pobreza, e que então recebe a visita daquele que é o seu patrão, que ele admira, que ele vê como importante, e que vai na sua pequena moradia, ou vai visitá-lo no local em que está adoentado. E esta demonstração de carinho faz mais efeito sozinha do que todos os remédios que eventualmente poderiam estar sendo tomados. Que coisa linda encontrar o laboratório de Deus no coração das pessoas, através do afeto, da boa palavra, através de um gesto simples de gentileza. Administrar remédio sem injetar, sem ferir a carne. Usar da palavra para infundir antibióticos no espírito. Obrigado, Jesus, por fazer isso conosco e por nos ensinar a fazer com os demais. Que nós nunca nos esqueçamos que nós somos a farmácia da paz. Que a gente saiba medicar os outros com ela. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridas irmãs. Muita paz. Alma